Sejamos bem-vindos a uma noite de estudos para mais um estudo do NEP, o nosso Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Nessa série intitulada Berço do Evangelho, com base em nossa obra Antigo Testamento, Berço do Evangelho, lançada em fevereiro desse ano de 2020. Antes de dar, então, início ao nosso estudo, gente, vamos acalmar. Vamos buscar a orientação do mundo superior, nos recolhendo todos e assim convido a uma prece inicial. Deus nosso Pai, Senhor, inteligência suprema, que a todos nós busca, esclarece, orienta e reencaminha a sua lei de amor. Que na presença dos nossos protetores espirituais possamos ser intuídos e inspirados nas lições da noite de hoje. Sempre procurando, através dessas lições, buscar ou extrair de cada uma delas aquilo de que nós mais precisamos, aquilo de que nós mais necessitamos, para que na convivência com o próximo, isso venha a se tornar não apenas palavra, mas palavra que se torna ação, na prática da relação da vida, no dia a dia. Jesus, nosso Mestre amado, abençoe e ilumine a nossa atividade na noite de hoje. Que assim seja, pela graça de Deus. Muito bem, gente. Então, dando sequência a esses nossos estudos, como eu disse, série Berço do Evangelho, atualmente nós estamos tratando a respeito da sequência dos profetas chamados profetas menores. Menores pela extensão de escritos, né? São os menores livros dentre os profetas, numa série de 12. Já falamos aqui a respeito de Oséias, semana passada a respeito do profeta Joel, e na noite de hoje alcançamos o profeta Amós. O profeta Amós, então, a sua missão, o seu livro, será o foco da nossa atenção, lógico que interpretando essa mensagem à luz da doutrina espírita e sempre analisando tudo isso segundo a orientação, o ensino, a vivência e o exemplo de Jesus, né? Tema da noite de hoje, água viva. Água viva, esse simbolismo que nós vamos, então, esclarecer, entender, interpretar, para aplicar no aqui e no agora para cada um de nós. Para isso, convido a primeira referência, né? Nós vamos abrir o livro Antigo Testamento, Berço do Evangelho. Quem tiver em casa pode acompanhar, páginas 72 e 73, aqui num breve resumo a respeito do livro do profeta Amós. Ângelo Chianfroni com a gente também, seja bem-vindo, chegando para mais uma noite de estudos, mais uma vez. Amós, então, viveu em torno de 755 a.C. O seu livro tem 9 capítulos. Durante os reinados, então, de Jeroboão II e de Uzias, respectivamente, reis de Israel e de Judá, havia avanço militar e prosperidade material, mas era infestado de idolatria, de corrupção e de opressão contra os pobres. Amós foi um profeta da cidade de Tecoa, lembrando que geograficamente essa cidade fica próxima a Belém, onde teria nascido o menino Jesus. Tecoa em Judá, a quem Deus enviou uma mensagem ao reino do norte, Israel. Pouco se sabe sobre esse profeta, sobre a vida particular dele. Poucos detalhes são extraídos dos seus livros. A sua casa situava-se em Tecoa, sendo essa uma pequena cidade na orla do deserto de Judá, e ficava em torno ali de 19 quilômetros do Mar Morto. Antes do seu chamamento à missão profética, Amós era um pastor que dedicava parte do seu tempo também a cuidar de plátanos, que são ali árvores ornamentais, né? Nós encontramos também sob o nome de sicômoros, árvores, né, que ornamentam ambientes. Se dedicava, então, à criação de gado, especialmente aqui cabras e ovelhas, e também aos plátanos, né? Recolhendo, então, seus
frutos que se assemelhavam a figos. Isso está como referência a Amós, capítulo 7, verso 14. Embora Amós fosse um homem de hábitos simples, também era um homem de inteligência natural, aquela sabedoria natural do homem do povo, né? E ele tinha também uma determinação religiosa profunda, uma perspicaz observação das coisas ao seu redor. Era modesto, mas ousado, destemido, quando chamado a desmascarar os males do seu tempo. O todo do seu livro constitui uma composição ordenada, com forma e objetivo bem definidos. Em harmonia com o significado do nome, Amós significa levar. Amós, então, levou uma mensagem de peso, carregada de ais e de denúncias contra as nações pagãs, bem como contra Judá e Israel. Ele levou também uma consoladora mensagem de restauração, em que os fiéis a Deus, aqueles que mantêm fidelidade a Ele, poderiam então depositar a sua esperança. Então, esse num plano geral, para a gente entender o significado do livro do profeta Amós, dentro dessa tradição dos profetas menores. Lembrando que a chamada Bíblia hebraica, né? Esse livro dos 12 profetas é um livro único, né? Que é composto ali por esses 12 profetas. Aqui, nas traduções que temos de Antigo Testamento em língua portuguesa, no Ocidente, de uma forma geral, né? Nós temos essas traduções dentre os 39 livros do Antigo Testamento, né? Falamos 39 por conta aí da tradução aceita pela cristandade tradicional, católicos e protestantes, né? E é com essa base que nós tomamos como referência para, a partir da obra Antigo Testamento, o berço do Evangelho, trazer um resumo de cada um deles. Olhando, portanto, para esse trabalho, para essa missão do profeta Amós, cabe algumas referências históricas para contextualizar e, ao mesmo tempo, a gente entender a missão profética dele. Fala-se aqui sobre reinos, né? Reino do Norte, Reino do Sul. Sabemos que, com a morte de Salomão, filho de Davi, reis de Israel, Salomão morre e, com isso, há uma divisão das tribos de Israel, né? Das tribos dos hebreus. 10 dessas tribos formarão o chamado Reino do Norte, Israel, cuja capital era Samaria. Do outro lado, temos o chamado Reino do Sul, com 2 tribos remanescentes, Judá e Benjamim. Esse é, portanto, o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, que aparece também nos escritos do Antigo Testamento como sendo Sião. É a mesma coisa, Jerusalém sendo esta capital do Reino do Sul, as 2 tribos, Judá e Benjamim. Amós nasceu em Tecoa, como eu disse, próximo a Belém, no Reino do Sul, portanto, entre as tribos de Judá e Benjamim. Mas o chamamento profético de Amós é para se deslocar até o Reino do Norte. Ele vai profetizar, na mesma época, ele é contemporâneo também de Oséias, que nós já vimos, ele vai profetizar, então, Israel, no Reino do Norte. E chegando lá, então, e aí nós temos que imaginar assim, porque já falamos da questão no resumo, né? Os hábitos simples de Amós. Imagina, é um homem do campo, homem rude, semi-letrado. Então, imagine alguém saindo aqui da área rural, do nosso interior, do oeste paulista, indo levar a mensagem profética lá na capital, em São Paulo. Era mais ou menos essa situação de Amós, chegando no Reino do Norte, Israel, e levando a sua mensagem profética. O que ele encontra lá? Uma época em que, como diz o resumo para a gente, havia avanço militar e prosperidade material. Entre os reinados, então, de Jeroboão II e de Uzias, esses reinos, norte e sul, venceram diversas guerras.
E vencendo diversas guerras, aumentaram o seu poderio militar e o seu poderio material, sob o sentido de conquistas materiais. Então, vivia uma época de grande prosperidade material. Quem lê e pega 9 capítulos, né, do profeta Amós, do livro do profeta Amós, vai ver relatos, por exemplo, que falam a respeito de camas de marfim, um dos ungüentos caríssimos que eles utilizavam, das grandes festas, dos grandes banquetes. Mas isso em contraposição, dentre essa pequena elite que havia no Reino do Norte, que usufruía de todas essas benesses, do outro lado, Amós observa, isso lhe é apresentado também quando ele é chamado à sua missão profética, que o reino estava também infestado de idolatria, o falso culto, a falsa adoração. Então, eles tinham todo o conhecimento anterior, que veio desde as tradições de Abraão, do Deus único, passando por Moisés, né? Lembrando, nós estamos aqui 750 anos antes de Cristo. Então, muitos séculos transcorreram aqui, desde que o povo hebreu saiu do deserto, chegou a Canaã, teve todo aquele trânsito que nós já tratamos aqui em estudos anteriores. Quando chega nessa situação, então, no entanto, o povo continua a se desviar, misturando, portanto, a adoração ao Deus único a outros rituais de povos e nações pagãs. Isso vai ser denunciado no livro do profeta Amós também. Nós vamos ver alguns trechos que vão confirmar isso. Assim como a questão da corrupção e da opressão contra os pobres. Veja que nós falamos, né? De um lado, uma pequena elite, que usufruía muito bem de toda a prosperidade material, e do outro lado, os pobres sofrendo com a opressão da desigualdade social. Olhamos para o nosso século XXI e percebemos que se Amós estivesse aqui entre nós, ele denunciaria exatamente as mesmas coisas. Exatamente as mesmas coisas. A idolatria, a corrupção e a opressão contra os pobres. Algumas referências para a gente ver com relação a isso no profeta Amós. Eu vou tratar aqui brevemente, aí eu vou chamar cada um dos nossos comentaristas para falar um pouco para a gente a respeito dessas impressões gerais. Primeira condição aqui, né? Esse infestado de idolatria que falamos no resumo. Eu abro o livro do profeta Amós, no 5º capítulo, a partir ali do verso 21, é como Deus, mais uma vez, falando pela boca do profeta Amós, dizendo assim: aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta-te de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. É Deus denunciando que aquele culto não pertencia a ele. Ele não queria aquela polpa. Ele não queria aquele culto que misturava tradições pagãs com o Deus invisível, o Deus único, que pede apenas e tão somente a pureza de um coração que busca arrepender-se e reconciliar-se uns com os outros. Isso tinha sido esquecido, deixado de lado, desprezado. Por mera e tão somente a prática de cultos exteriores numa religião social, tradicional, não comprometida com a reforma de si mesmo. Isso é denunciado pelo profeta Amós. Também se fala aqui a respeito da corrupção. Nós vamos voltar um pouquinho no 2º capítulo desse mesmo livro do profeta Amós, 2º capítulo, e olha o que nós lemos no 6º verso. Assim diz o Senhor, e o profeta mais uma vez denuncia: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Corrupção. Aceitavam qualquer coisa, pouca coisa que fosse. Subornavam os juízes,
a justiça, oprimindo os pobres com esta corrupção. E essa opressão fica muito mais clara, então, quando voltamos ao 5º capítulo e vemos no verso 12, 5º capítulo de Amós, verso 12, mais uma vez a denúncia do profeta. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados, os vossos erros, os vossos desvios. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Mais uma vez eu volto a questionar. Viesse o profeta Amós nos dias de hoje, estaria dizendo para nós algo diferente? Eu quero ouvir agora os nossos comentaristas, chamando primeiro o Ângelo conosco. Seja bem-vindo, Ângelo. Então, Emerson, você estava falando aí agora e eu me reportei realmente para os dias atuais, que são os dias que nós vamos viver daqui para frente, das eleições, onde se vende por tão pouco, né? A corrupção acontece por tão pouco, né? E aqui ele fala assim, nesse 12 aí, no Amós 5, item 12, né? E rejeitai os necessitados nas portas. Esses mesmos necessitados são aqueles que aceitam o suborno, Emerson. Ou seja, todos nós somos necessitados. Todos nós precisamos de algo, né? E alguém sempre vai nos negar esse algo. E é assim que acontece quando nós nos dirigimos numa casa espírita. Quando nós dizemos que na casa espírita ou a pessoa vai pelo amor ou pela dor, se for pelo amor, que nem a Andressa, que ela vem de uma família já espírita, né? Várias vezes ela já disse isso, é bom. Agora, se for pela dor, quando a gente diz que, olha, Ângelo, você é que tem que mudar o seu comportamento. Essa reforma tem que vir de você. Essa mudança tem que ser sua. Você que tem que ser, como diz o Amós no item 13, né? O que for prudente guardará silêncio. Eu é que tenho que ser prudente. Eu é que tenho que buscar a minha melhora. Eu que tenho que parar de ser corrompido ou ser corruptor. Eu é que tenho que parar. E isso são nas pequenas coisas dentro do nosso lar, dentro da sociedade que nós vivemos, naquele grupo que nós vivemos. E a gente tem que entender. Se Amós vivesse hoje, realmente, Emerson, ele estaria falando as mesmas coisas, talvez acrescentando alguma coisa a mais, que nós sabemos que tem por aí. Ângelo, o que parece, a gente só tem sofisticado os meios, né? Mas idolatria, corrupção e opressão ainda tem sido a nossa pauta de ação uns com os outros, né? Infelizmente. E essa idolatria, realmente, né? Nós temos hoje os deuses no futebol, temos o deus da música, temos o deus da política, nós temos um monte de deus, né? Idolatramos várias coisas que não deveriam ser idolatradas, né? Porque ele é um só, um único Deus é que nós temos. Mariana, comentários a respeito dessas impressões gerais sobre o livro e a missão do profeta Amós. Vou pegar o gancho aqui que o Ângelo deixou aqui para a gente, falando exatamente que não tem como você... É interessante assim, todas as vezes que a história, todos os profetas, eles surgem em um momento em que a humanidade parece que ela se perde. Se você for pegar o apanhado de todos os estudos, quando aquele povo se perde, vem o profeta, Deus manda alguém para dar as mensagens e endireitar os caminhos. Isso nós aprendemos no Antigo Testamento, nós aprendemos no Novo Testamento, nós aprendemos nos Atos, nós aprendemos também ao longo da história que todas as vezes que há uma desvirtuada, sempre tem alguém para colocar a população no eixo, né? Para dar aquele puxão de orelha e falar, gente, né? Porque o que acontece? Que isso é inerente do ser humano. Quando ele se perde, né, diante da ilusão da matéria, ele acaba atendendo essas paixões mais vis, né, corporais, que são praticamente momentâneas, e se esquece da parte espiritual, que é uma parte longa, né, que a nossa existência espiritual é uma existência longa. Então, assim, que nós vamos discutir ainda mais para frente o significado dessa água viva, né, que é essa sede que não morre, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente.
E pegando o gancho que o Ângelo deixou, a idolatria, que muitas vezes a gente confunde a admiração de um trabalho com a idolatria. Uma coisa assim, é nós admirarmos uma pessoa, um personagem, uma música, porque faz bem, mas quando a gente chega na questão da idolatria, a impressão que dá assim, que tudo que aquela pessoa faz, e hoje com a mídia, né, que ela é muito mais influente, porque nós não temos só a televisão, rádio, né? Nós temos a mídia digital, que ela é bem muito mais, ela está conosco o tempo todo, né? Quando a gente vê isso, dá a impressão assim, que aquela pessoa fala é verdade, como se aquela pessoa nunca errasse, e isso vem idolatria, né? A pessoa, tudo que aquela pessoa faz parece que é correto. E a gente acaba não passando muitas vezes pelo crivo da razão. A pessoa, quando ela é idolatrada, a pessoa que idolatra não tem o crivo da razão. Fala, não, peraí um pouco, até esse ponto ela pode ser boa, mas ela não é perfeita, né? Porque nem o ser humano é perfeito, só Deus é. Então é interessante, né? E aí fica aquela briga, né? Entre matéria e espírito, né? A lição da vida material, mais uma vez, o homem se perde com a ilusão da matéria, e aí vem sempre aqueles trazendo a mensagem, trazendo tudo, para que a gente volte ao lado espiritual. É bem interessante. Então, todos os profetas trazem. E Amós, ele traz de uma forma bem mais categórica. Ele traz de uma forma mais firme, né? mais categórica, inclusive. Então, é interessante aqui. E aí vem aquele vazio existencial, né? A pessoa que se entrega à matéria acaba chegando a ter aquele vazio existencial, porque chega um certo momento que a matéria ela já não satisfaz mais. E aí, aonde que eu vou buscar essa fonte, esse conhecimento? Aí que nós vamos estar discutindo aí. Isso mesmo, Mariana, e bem lembrado essa questão, que de fato, o momento em que Deus chama um profeta, deveria ser um momento que realmente que a gente parasse para dar devida atenção, falar, opa, alguma coisa realmente não está nada bem, porque quando ele faz isso é porque o sacerdote não deu conta, o juiz, o governante, o príncipe, como era a época, não está fazendo o que deveria ter feito, né? Quer dizer, todos os meios que deveriam regular o funcionamento natural de uma sociedade falharam. Aí ele levanta um profeta para falar qual é a vontade dele e qual que é a visão dele a respeito do que está acontecendo. Mas o que nós fizemos com todos os profetas, né? É o que Jesus vai lamentar lá no Evangelho. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. E nós fizemos isso com todos eles, né? Quando eu falo nós falamos sobre o gênero humano de uma forma geral, que tem rejeitado a mensagem século após século. Então, a mensagem para todos nós, absolutamente todos nós, é de despertamento. Andressa, quero te ouvir a respeito da missão aí do profeta Amós e do seu livro. Realmente, esse profeta, eu estudando hoje sobre o assunto, eu vi a fala de um pastor muito interessante, porque ele diz assim que quando Deus quer chamar a atenção de um povo, ele levanta o profeta. Então a gente pode entender esse levantar, porque como você mesmo acabou de nos contar, o Amós era um homem simples, um homem do campo, não era um religioso, não era um político, era alguém voltado para as coisas mais simples da vida, né? Que era o campo e a agricultura. Como a Mariana falou, ele era extremamente enérgico nas suas palavras, mas era necessário, né, que assim o fosse. Porque como aquela geração, assim como a de hoje, fazendo um link para cá, está totalmente assim dispersa e transviada das coisas espirituais, o que eu fico aqui me perguntando é o seguinte, né? Se alguém perguntar para a gente, quem é o profeta do Espiritismo? Qual é o profeta do Espiritismo que Deus vai levantar para que os homens possam ouvir a sua voz? Porque a corrupção, como você falou, a prostituição de uma sociedade, a entrega, né, aos deuses, igual o Tesser falou, porque hoje a gente idolatra o Deus do prazer, o Deus do conforto, o Deus da inveja, dos ciúmes. Então, toda essa gama de conceitos materialistas que nós adotamos para nós, nos afasta com certeza da mensagem de Deus, dos caminhos de Deus.
E a gente não precisa ir muito longe, né, para procurar isso, né? Basta a gente olhar um pouquinho para nós mesmos, de forma individual, que nós vamos encontrar, até mesmo em pequenas proporções, um pouquinho sequer de maldade, ou de idolatria, ou de corrupção. A gente não precisa olhar para tão longe, né? Então, esse levantar do profeta, que foi o que aconteceu com Amós, Oséias, todos os profetas que Deus chamou, né, para avisar, né, para poder chacoalhar um povo do seu desvio, da sua transgressão, ele com certeza é muito vivo hoje, né? Graças a Deus, Tesser, que eu nasci numa família espírita nessa encarnação. Eu já não sei nas outras, né? Pode ser que nas outras, com certeza, eu não fui espírita, mas eu acho que o espiritismo, ele traz, sim, esse porto seguro para nossas almas, né? Ele levanta esse profeta, que é a própria voz de Jesus, através dos seus mensageiros, para nos chamar a atenção do qual caminho errado nós estamos trilhando e qual o caminho certo nós devemos seguir. Então, essas vozes dos espíritos são, sim, esse levantar das profecias do profeta, para que nós, espíritas e toda a humanidade, venhamos a despertar das nossas transgressões e afastamentos de Deus. Bem citado pela Andressa, eu gostaria de lembrar que quando nós falamos da mensagem de profetas, gente, eu posso olhar e aprender com toda essa tradição anterior, mas eu não posso esquecer que, especialmente, né, a partir da codificação espírita, nós temos vozes a nos chamar. E essas vozes, a Andressa vai lembrar também, recentemente a gente falou um pouco a respeito disso, no livro Crônicas de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier, autoria de Humberto de Campos. Tem uma mensagem lá, vou deixar uma referência livre agora que a Andressa falando, eu lembrei. O capítulo 15 desse livro chama A Ordem do Mestre. E ali, no fraseado, romanceado de Humberto de Campos, Jesus está chamando João Evangelista para conversar no mundo espiritual. E está perguntando para João Evangelista como é que estão as coisas aqui na Terra. E João Evangelista meio que está desanimado, né? Ele fala assim, as coisas, mestre, vão mal. As coisas vão mal. E começa a relatar, né? Como é que está a situação por aqui. E aí chega num ponto que Jesus fala assim, depois que João não dá uma solução para ele, né? João fala assim, ó, mestre, não sei mais o que a gente pode fazer, não. Aí Jesus fala assim, se os vivos nos traíram, os mortos falarão na terra. E é todo o movimento que nós acompanhamos a partir do século XIX, né? Em que os desencarnados, os espíritos do Senhor, como está no prefácio de Evangelho segundo o Espiritismo, vêm mais uma vez falar à Terra e trazer basicamente essa mesma mensagem para o nosso despertamento, né? Então, quando eu estou olhando para o livro do profeta Amós, eu não posso esquecer que essa mensagem não se perdeu. Não está lá há 2.750 anos atrás, não. Está muito viva e muito presente com a gente, né? Para a gente entender uma identificação que nós podemos estabelecer aqui com o profeta Amós também, perceber, né, como ele seria aqui entre nós uma espécie de matuto do interior mesmo, nós que estamos nessa região aqui interiorana, entendemos bem disso, né? No 7º capítulo do livro do profeta Amós, lá entre os versos 14 e 15, Amós está dizendo assim, né? Ele recebe o chamado de Deus, para ser profeta, e diz assim, respondeu Amós, e disse então a Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta. Por que ele está anunciando isso? À época dele já haviam, assim, espécies de escolas, porque a tradição que vinha de profetas como Elias e Eliseu, já vinham trabalhando a intenção de se formar profetas, no sentido daqueles que já estudavam as escrituras para poder ensinar o povo. Mas Amós está dizendo assim, eu não sei nada disso. Eu não fui formado em escola nenhuma, eu não fiz curso nenhum, né? Eu não conheço a fundo essa mensagem da tradição, mas eu creio nesse Deus único, e Amós tinha esse sentido muito claro do que é justo, do que é correto, do que precisa ser feito. Ele é chamado à missão profética. Então ele diz, ó,
Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro. Eu já disse que sentido de boiadeiro, criador de gado aqui, era, no caso da região em que ele vivia, criava cabras e ovelhas. Era isso que fazia Amós, né? E cultivador de sicômoros, né? Essas árvores, plátanos que nós falamos, árvores ornamentais. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. E foi Amós cumprir, então, a sua missão. Para a gente entender aqui como primeiro referencial, eu vou pedir para o Paulo apontar para a gente agora, capítulo 8, versos 11 e 12 do profeta Amós. É um primeiro anúncio que é um daqueles anúncios veementes do profeta, para chamar a atenção mesmo, e para dizer qual é o grau de descontentamento de Deus com aquele ambiente, usando mais uma vez a expressão do resumo, infestado de idolatria, de corrupção e de opressão. E no verso 11, o profeta Amós está anunciando assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os mancebos, os jovens, desmaiarão de sede. Chama atenção as palavras do profeta. É um simbolismo todo especial aqui. Eu tenho que lembrar que algumas coisas são anunciadas no próprio livro. Eu pego logo o início do livro do profeta Amós, vai dizer a respeito do chamamento dele, e vai falar assim: palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, e que ele viu, foi mostrado a ele em visão, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, o rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filhos de Joás, rei de Israel. 2 anos antes do terremoto. Há uma localização histórica muito clara aqui. A missão profética de Amós, portanto, foi breve. 2 anos antes de um grande terremoto que abalou o reino do norte e determinadas áreas circunvizinhas, próximas ao reino do norte, Israel, que praticamente devastou esse reino. Então, já falei aqui sobre os ambientes luxuosos de Israel a essa época, tudo isso veio abaixo. Antes disso, no entanto, Deus envia o profeta para denunciar aquela situação e chamá-los ao arrependimento. Eles não se tocaram, e o terremoto veio. E mais adiante ainda vai profetizar uma situação que já está embutida aqui, nessa referência do capítulo 8, entre os versos 11 e 13, que é falar a respeito de irem como vagabundos de um mar até outro mar, do norte até o oriente. O que está falando aqui sobre essa situação? Do cativeiro da Babilônia que se aproximava. Nós já tratamos aqui em Oséias, falamos a respeito disso em outros profetas, como falamos em Ezequiel, falamos mesmo em Isaías, que já tratava a respeito disso, né? Então você pega um profeta extremamente letrado, conselheiro de reis, como era Isaías, e pega aqui um boiadeiro como Amós. Estão denunciando as mesmas coisas. E aqui em Amós, então, ele está falando sobre esses dias que vêm, anuncia antes de tudo isso acontecer, em que haverá fome sobre a terra. E fala que não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Lembrando que quando há, então, a invasão dos babilônicos, e é, então, destruído o primeiro templo, o templo de Salomão, é destruído aquele primeiro templo, eles ficaram sem ter lugar para prestar culto, para fazer as suas adorações, porque eles faziam isso no templo. Levavam as suas ofertas, levavam seus sacrifícios no templo. Isso é destruído, eles são levados cativos para a Babilônia e ficam sem lugar para cultuar. E por isso fala a respeito deles, né? Que eles não mais ouviriam as palavras do Senhor. Buscariam a palavra e não a achariam. Lembrando que essa situação já é denunciada pelo profeta, porque antes disso,
A questão não é ter o templo ou não ter o templo. Eles entendiam, né, segundo a forma deles cultuarem, que eles deveriam fazer isso dentro do templo, que era ali que eles teriam contato com Deus. Mas toda a mensagem vem dizer para a gente que ela se dá no templo íntimo do coração. Mas de lá, essa geração já havia expulsado a verdadeira adoração, pela idolatria, pela corrupção e pela opressão. Que nós estamos, então, presenciando, nesse contexto de Amós 8, versos 11 e 13, é a denúncia de que isso se estende, inclusive, à nova geração, que conclui a nos dizer: as virgens formosas e os mancebos, os mais jovens também, desmaiarão de sede. Não a sede física, fisiológica, mas a sede das palavras que vêm do alto. Não que elas tivessem sido negadas a eles, que o próprio profeta se levanta para anunciá-las, mas pela sua rejeição. Ângelo, quero te ouvir mais uma vez. E como isso cabe realmente, né? Principalmente o 11, a sede de ouvir as palavras do Senhor. Como nós estamos carentes para ouvir essas palavras, né? Nós temos de tudo hoje, tudo. Se você comparar com o que eles tinham naquela época, hoje nós temos de tudo. Quando ela vem para nós, né, nós somos que nem esses jovens que você disse, desprezamos a palavra do Senhor. E está muito nos dias de hoje. E você, quando você falou do Amós 5, eu fui aqui no Amós 5:19. É como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou seja, nós fugimos dessa palavra de Deus, a palavra que vem do alto, a palavra do Senhor. E nós nos encontramos com o mal, que é o urso. É só isso que acontece com a gente. Porque nós sempre dizemos que o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Então, a palavra do Senhor é o bem. E toda vez que nós nos afastarmos dela, como diz no Livro dos Espíritos, né? O homem só é infeliz porque dele se afasta. Então, como diz o Livro dos Espíritos, e como nós nos afastamos da palavra de Deus, nós vamos sempre encontrar o mal. Nós vamos estar sempre batendo na tecla do mal, nós vamos sempre encontrar com esse urso, como diz o Amós. Então, nós precisamos buscar essa palavra, não só buscar, como a gente já, muitas vezes, muitas pessoas falam isso, não adianta só eu ler a Bíblia, eu interpretar a Bíblia, não adianta eu ler o Evangelho segundo o Espiritismo, interpretar o Evangelho segundo o Espiritismo e não agir de acordo com aquilo que está ali. Como disse a Andressa anteriormente, nós precisamos começar realmente a sermos cristãos. Temos que buscar essas palavras de Deus, trazidas por Jesus, traduzi-las e praticarmos. Fato, Ângelo, né? Bem lembrado essas questões que devem nos fazer meditar diariamente, né? Que uma coisa é eu receber a mensagem, né? Outra coisa é interiorizar a mensagem. E que ela faça a diferença onde quer que eu me encontre. Mariana, suas impressões. E eu vou tocar no assunto do vazio existencial. Porque quando ele fala, quando ele fala, verso 12, e do norte até o oriente correrão por toda a parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão, quando ele fala dessa sede de água, que a gente bem foi esclarecido aqui, que é a parte espiritual, não é a sede fisiológica, aí trazendo, assim, os dias de hoje, né? E como é que as pessoas estão com relação à visão do futuro? Como é que está a sociedade, assim, quando você vê, assim, o espírito, né? Como é que é o espírito das pessoas quando elas ficam naquele vazio depois de uma sensação, depois daquele prazer sensorial, aquela sensação corporal. As pessoas que buscam incessantemente. Depois vem aquele vazio. E quantas pessoas não estão nesse momento de vazio? Muitas vezes procurando a palavra, procurando conhecimento. Quantos relacionamentos não são superficiais, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja nos estudos.
se tem muitas pessoas, se conhece muitas pessoas, mas quantos são amigos de verdade? Aqueles que você realmente fala, não, esse eu posso confiar. Eu falo nessa superficialidade. E, de certa forma, a gente tem essa sede, porque todos nós temos essa sede, todos nós procuramos ter. Mas por quê? Porque nos falta aprofundamento. Às vezes nós procuramos a quantidade, mas nós não procuramos qualidade dentro de tudo aquilo que a gente busca. Muitas vezes se busca ter vários títulos, mas quais deles são efetivamente aprofundados? E por aí vai, você pode colocar em qualquer área da sua vida, em qualquer área da nossa vida. Porque aí vem essa sede, porque vem aí que eu falo, qual projeto que a gente tem, mas dando aquela satisfação espiritual dentro, e aí eu falo dentro dos nossos relacionamentos de tudo, buscando uma visão futura, não só essa momentânea. Me veio isso na cabeça, nesse exato momento que nós estamos passando. Quantas pessoas procuram essa palavra do Senhor, vai de um canto ao outro, procurando a melhor mensagem, mas muitas vezes não encontram. A mensagem está aí para todo mundo, mas será que por quê? Não é porque falta mensagem, mas será que nós não abrimos o nosso coração para receber essa mensagem e ouvi-la com atenção, não de forma superficial, como o Ângelo acabou de falar? Não basta só ler a Bíblia, tem que procurar absorver o que ela está querendo dizer. Seria esse comentário em cima dessa lição. Muito bem, Mariana, tocando nesse ponto, sem dúvida, importante, muito importante para os dias de hoje, que é o vazio existencial, né? Essa busca por um sentido para a vida, né? Sentido para a vida. E a Maria Inês também, levantando exatamente em cima dessa questão, né? A Maria Inês expõe aqui com a gente, ó. Vemos tantos jovens sem objetivos. Tantos, né, se suicidando, tirando a própria vida, né, suicídios entre jovens. E a pergunta, né, o que falta? O que falta, né? Essa palavra, que Jesus já disse isso para a gente também, repetindo, né, mais uma vez rememorando as tradições da primeira revelação, fala, nem só de pão viverá o homem. E a gente tem se preocupado tanto com as coisas do aspecto material. Às vezes saturamos, né, os nossos jovens com isso, acreditam, mas eles têm tudo. Muitas vezes eles não têm a nossa presença. Muitas vezes eles não têm o nosso afeto. Muitas vezes o que eles não têm é a nossa atenção. O que eles não têm é a orientação segura, que só a orientação espiritual pode dar, porque fala a respeito das coisas que são da nossa essência. Eu, espírito imortal, me alimento daquilo que é do alto. E as coisas materiais, o próprio mestre nos dizia, vem por acréscimo. Nós invertemos a lógica das coisas e, infelizmente, os frutos não têm sido bons. Vamos entender, no entanto, que a gente está falando sobre essa situação... Se me permite? Sim, Ângelo. Sim. A gente falando aqui agora dá a impressão, né, que todos nós estamos... que o mundo está perdido realmente, não tem mais condição, vamos derrubar tudo e começar tudo de novo, né? Mas não, ainda temos muitas coisas boas. Ontem, você falando aí agora, eu lembrei de uma reportagem numa emissora de televisão, de uma menina, se eu não me engano, no Amapá, com problema na face, e uma pessoa aqui no estado de São Paulo, na capital, uma pessoa humilde, simples, trouxe essa família sem conhecer, alugou uma casa para essa família, trouxe essa criança para cá, junto com a mãe, foi atrás de um posto de saúde, procurou pelos médicos, fez tudo o que era possível e a menina está voltando para o Amapá agora, já com a cirurgia realizada, uma esperança maior, um outro tipo de vida, quer dizer, ainda nós temos chance, basta a gente querer. Muito bem lembrado, Ângelo, essa porta nunca esteve fechada, jamais esteve fechada, né? E por isso há dois movimentos, né? Nós falamos de transição, usamos tanto essa expressão na doutrina espírita, por isso são dois movimentos. Há de um lado aquilo que nós tão bem conhecemos, que é a essência de um mundo de provas e expiações em que o mal predomina, no entanto há também o nascimento e o renascimento de novas bases, de um novo olhar,
de uma nova forma de ser, de nos relacionar com as pessoas. E a regeneração que vai brotando em corações, que vai enlaçando grupos e vai construindo no silêncio, porque o bem é silencioso, no silêncio, essa sociedade que vai desabrochando, vai ganhando corpo e vai se mostrando para um novo recomeço, uma nova era. No entanto, os benfeitores espirituais não nos deixam na ilusão. Antes é preciso que o velho mundo caia. E para isso a gente precisa compreender uma das leis que eu entendo, né? É uma das leis menos compreendidas por nós ainda, que é a lei de destruição. Antes de chamar a Andressa, eu quero introduzir essa questão também, porque voltando ao contexto de Amós. Amós, então, é levantado como profeta 2 anos antes do grande terremoto que assolou o Reino do Norte e as nações vizinhas. Muitas nações estrangeiras que fizeram aliança com Israel, que usurparam outros reinos, que conquistaram de forma ilegítima bens materiais por conta disso, que violentaram, oprimiram, massacraram outros povos. E antes do terremoto previsto, Amós é levantado. Depois de terremoto, ainda vem cativeiro sobre eles. Isso são o quê? Flagelos. Flagelos. Sofrimentos de ordem material, de ordem física, material, que visitam os povos, as nações, para dar aquele chacoalhão. Já foi dito aqui pelos nossos comentaristas, uma necessidade de chacoalhão. Eu olho para o Livro dos Espíritos, o livro 3º, tratando sobre as leis morais, lei de destruição, eu chamo aqui a atenção para a questão 738 de O Livro dos Espíritos. Veja o que Kardec está perguntando. Depois de receber uma resposta a respeito do objetivo de Deus ao atingir a humanidade por meio de flagelos destruidores, vai complementar essa resposta Kardec indagando, mas Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios que não fossem os flagelos destruidores? Porque nos questionam assim, mas precisa de pandemia? Precisa de terremoto? Precisa de um vulcão entrar em erupção? Precisa de guerras? A questão que é o precisar, não precisaria. Mas faz parte de um contexto em que nós estamos envolvidos exatamente por essa rejeição. Nós precisamos despertar. E Deus não fica de braços cruzados esperando o que nós vamos fazer da criação. O Deus de Israel, aquele Deus anunciado como Deus único, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é um Deus atuante, é um Deus providencial, é um Deus que é o Senhor da história. E é nessa pauta que a resposta dos benfeitores é a seguinte: sim, Deus poderia empregar outros meios, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Ângelo já tocou aqui a respeito do conhecimento da lei natural, né? Da lei divina, da distinção entre o bem e o mal, que é muito simples a regra. Tudo aquilo que é conforme à lei de Deus é igual bem. Tudo aquilo que dela se afasta da lei de Deus, é igual ao mal. Voltando, então, os benfeitores estão dizendo, poderíamos progredir por esses meios, pelo conhecimento, pela distinção entre o bem e o mal. E concluem, é que o homem não aproveita. É preciso, então, castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. E quando o orgulhoso é atingido na sua fraqueza, gente, não tem jeito. Ele dobra os joelhos. E às vezes é o meio, é a forma, né, para que a gente desperte, para que a gente entenda, afinal, o que viemos fazer por aqui. Qual que é a necessidade, afinal, de termos esses chacoalhões, de sermos visitados por estes flagelos? Andressa?
Eu quero voltar tocando nesse assunto, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente tem um capítulo intitulado O Mal e o Remédio. Acho que foi até com a Mari, se não me engano, que fiz uma palestra na rádio. Só que eu mudei o título, né? Eu coloquei O Mal é o Remédio. E foi de propósito mesmo, né? Não foi erro de digitação, não. Porque cai justamente nessa questão, né? Ainda precisamos das consequências dos nossos atos que rebatem no mal para que possamos progredir ainda. Ou seja, a minha ação, a minha escolha do mal hoje vai se tornar o meu flagelo de amanhã. Que é isso que a humanidade vive. Nós viemos acompanhando esses estudos e cai sempre na mesma história, sempre redunda na mesma tecla, né? A sociedade se corrompe por poder, por ganância, se afasta de Deus, oprime os fracos, né? Abandona os necessitados, é sempre a mesma história. Os que têm poder querem mais poder e esquecem que existe seres humanos que têm uma vida, que têm família, que sentem dor, que sentem fome, que sentem sede, que precisam de orientação. E isso começa, esse tipo de abandono, como você, a Marinês, citou, primeiramente dentro do lar. Então, os pequenos problemas unidos a todos da grande família humana se torna um grande karma expiatório de todos. Não é verdade? As mentes unidas no mesmo propósito do material, do saciar o corpo, do saciar as... Perdão, gente. Do saciar as vontades, não do espírito, mas as vontades e os prazeres que o meu corpo acha que precisa, isso, então, faz com que lá na frente eu venha, assim, precisar de um flagelo, de uma destruição em massa, para que eu realmente perceba, porque o ser humano é engraçado, né, Emerson? A gente só vai, assim, realmente acordar quando a gente está de frente com a morte. Quando a gente está de frente com a morte, e aí a gente lembra que esse corpo fica e que tudo aquilo que a gente correu atrás a vida inteira fica, e o que a gente leva não é nada a não ser o conhecimento, o amor que adquirimos e deixamos tudo aquilo que fizemos de bom ou de ruim. Então, aí sim, nós vamos lembrar que existe uma força muito maior do que qualquer mentalidade vingativa, do que qualquer mentalidade que persiste no mal. E essa força, de uma maneira que nós ainda achamos e vemos um Deus totalmente injusto, pessoas ainda deixando cada vez mais a sua fé por se sentir abandonados por Deus, por ver a situação que o mundo se encontra, cada vez mais se distanciando e vivendo uma vida totalmente separada da vida espiritual. É claro que é igual o Ângelo falou, o mundo não está perdido, pelo amor de Deus, né? Pelo contrário, né? Só que a grande maioria de nós ainda precisa passar e ainda vai passar por muitas situações para poder entender, porque passou um pouco, liberou um pouco, vamos transportar para os dias de hoje, a pandemia deu uma melhorada e uma amenizada, o que o povo voltou a fazer? Voltou a fazer a mesma coisa que fazia. Voltou, aí sim, para as ruas, se viciar, se cometer novas atrocidades, voltou as pessoas cada vez mais a chegar dentro de casa e brigar com os seus semelhantes. Então, quer dizer, para algumas pessoas, esses flagelos
como não foi com ela, ainda não resolveu muita coisa. Para elas, Deus ainda, né, tá bem distante. Então é preciso que nós acordemos para que não venhamos depois chegar lá na frente e sentar e chorar por algo que já está sendo nos dito desde lá da época de Amós, Oséias, Jeremias, o sofrimento do povo de Israel, o cativeiro, a escravidão, deveria ser um exemplo para nós, porque hoje nós vivemos sim em cativeiro, em outros tipos de escravidão que nós próprios criamos. Então eu acredito que esses flagelos mais nada são do que um despertamento, um chamado para as verdadeiras coisas, que são as coisas do Espírito. Desculpa se eu me demorei, tá? Não, é isso aí, Andressa. É importante pontuar, porque de fato não há cativeiro pior para nós do que a prisão nas nossas paixões inferiores, né? Por isso a Marinês também lembrou aqui, trazendo para nós, que o orgulho e o egoísmo da humanidade produz o mal, né? Um alimenta o outro, e estes têm sido aí as causas centrais de todos os males que viciam instituições, porque viciam a criatura humana individualmente. E a gente precisa se libertar desse cativeiro, dessa escravidão que orgulho e egoísmo produz no coração humano, né? A resposta para isso, no entanto, graças a Deus nós temos resposta para tudo isso, né? Veio especialmente destacada para nós 750 anos depois. E está relatada para a gente no Evangelho de João, uma cena toda especial que eu convido vocês a apreciar, João 4. Paulo pode projetar para a gente a nova referência, Novo Testamento, João, capítulo 4, entre os versos 7 e 14, nós vamos encontrar aqui um evento todo especial. Jesus está fazendo uma movimentação, mais uma vez, Jesus andou e andou muito com seus discípulos, né, de um lado para o outro, e aqui ele vai fazer uma nova trajetória, né? Diz o evangelista João que Jesus, então, deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. Isso está um pouco antes, no verso 3, né? E diz assim, que era necessário ele passar pela Samaria. E ele foi nessa direção. Só lembrando aqui, por que eu destaco em especial atenção esse capítulo do Evangelho de João? Jesus vai para a Samaria. Eu já disse aqui no contexto de Amós, que a divisão dos reinos, e Amós está profetizando em Israel, né? Dentro daquela divisão dos reinos, Israel é o reino do norte, e a capital do reino do norte é quem? A Samaria. 750 anos depois, Jesus vai fazer essa travessia, e na Samaria vai ter uma conversa significativa com a mulher samaritana. Com a mulher samaritana. E nós vamos ver isso, então, a partir do 7º verso, em que João Evangelista relata assim. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus lhe disse, dá-me de beber, pois os seus discípulos haviam ido à cidade a fim de comprarem alimentos. Assim a mulher samaritana lhe diz, como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois judeus não se associam com os samaritanos. Lembrando que havia uma rixa religiosa entre eles, né? Os samaritanos não interpretavam a lei de Moisés da forma como os judeus em Jerusalém o faziam, né? Especialmente os sacerdotes do templo em Jerusalém o faziam. Eles adoravam a Deus no Monte Garizim, e os judeus no templo em Jerusalém. Havia, portanto, um distanciamento ali, uma cisão mesmo entre eles de ordem religiosa. E na questão, então, do contato aqui direto de um homem com uma mulher, é a questão do convívio social mesmo. Não era permitido, a não ser que fosse da própria família, um homem que não fosse da própria família não poderia se dirigir diretamente a uma outra mulher. E Jesus, gente, ele está pouco se importando para o costume social, para os preconceitos de sua época. Ele está olhando para a mulher e está falando, dá-me de beber. Está tirando água, eu estou com sede. Diz antes que o relato era meio-dia.
Imagina o sol que estava, a caminhada que eles fizeram. Jesus chega à beira do poço, né? Um poço que era ali uma herdade que vinha desde a tradição ali de Jacó. Então ele se encosta ali e vai fazer esse pedido. A mulher samaritana, lógico, se assusta, assim, como tu, sendo judeu, pede a mim, né, que sou uma mulher samaritana. E aí Jesus vai dialogar com ela nesses termos. Em resposta, se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Te daria água viva. Ela lhe diz, Senhor, nem tens vasilha, e o poço é profundo. Portanto, de onde tens a água viva? Ela não entendeu nada. Jesus está lhe falando no sentido absolutamente espiritual dessa água viva. Ela está preocupando com a água no balde, com a água na vasilha, para resolver a questão meramente material e fisiológica. Jesus continua. Ela, né, perguntando a ele, porventura tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como também os seus filhos e o seu rebanho? Em resposta, disse-lhe Jesus, todo aquele que bebe desta água, a do poço, terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Jesus está falando aqui numa correlação tão interessante, mesmo com aquela conversa que nós já tratamos de Jesus com Nicodemos, né? Sobre o nascer da água e do Espírito, que Jesus, lógico, nós interpretamos também doutrina espírita, a questão da reencarnação lá, né? Desse nascer de novo, mas Jesus também vai dizer naquela conversa que isso é coisa terrestre. Kardec falou isso para a gente, né? Nascer, crescer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar. É um ciclo biológico. Mas Jesus está falando não de coisas terrestres, mas de coisas celestes. E na conversa com a mulher samaritana, mais uma vez, ele não está falando da água de beber, dessa que eu tenho aqui na minha caneca, e que eu tenho que voltar inúmeras e outras tantas vezes para beber, e a minha sede não acaba. Jesus está falando de uma água de ordem espiritual que sacia a nossa sede e que gera em nós uma fonte que jorra e distribui da mesma água viva para aqueles que recebem a boa nova, a palavra, o anúncio reformador e transformador do Evangelho em nossas vidas. Quero te ouvir, Ângelo, a respeito dessa preciosa passagem do Evangelho de João. Então, Emerson, quando ele fala dessa água viva para nós, ele está dizendo dele mesmo, né? Beba da minha água, siga o meu exemplo. Por quê? Porque Jesus era o exemplo da humildade, Jesus era o exemplo da caridade, Jesus era o exemplo do amor. Era não, né? Ele o é até hoje. E nós precisamos beber desta água dele. Nós precisamos seguir esse evangelho deixado por ele. Porque ele não veio aqui à toa, Emerson. É isso que nós precisamos entender. E ele não continua aqui à toa. Nós precisamos entender isso. Porque é muito bonito a gente contar histórias de Jesus, o que Jesus fez, onde ele passou, como ele viveu, como ele foi crucificado, né? Como ele foi sepultado, como ele ressuscitou. Mas e os exemplos que ele nos deixou? E essa água viva? Quantas canecas dessa água viva eu já tomei? É isso que eu tenho que pensar. Ângelo, e essa água, né, que todos nós precisamos beber, né? Precisamos beber. No contexto do livro de Amós, nós já vimos aqui que faltava exatamente essa água, né? Eles procuravam, tinham sede, né, de ouvir as palavras do Senhor, né? E chega a dizer, então, que os jovens, as moças, né, desmaiariam de sede. E aqui no contexto da conversa com a mulher samaritana, Jesus está falando, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus,
E o dom de Deus, o presente de Deus, a dádiva dele para a humanidade é o próprio Jesus. É a sua vontade encarnada diante de nós, humanizada. Uma vontade que nos enxerga, uma vontade que nos toca, uma vontade que se relaciona conosco. Nós não anunciamos um Jesus morto, gente. É um Jesus vivo, é um Jesus presente, é um Jesus que deve estar comigo, deve estar com vocês, com que eu posso conversar todos os dias. Por que não fazê-lo? Água viva. Esse é o nosso mestre. Mariana? Vou voltar no ponto que você fala assim, que Jesus, ele pergunta para a mulher. E é interessante, assim, que Jesus, ele quebra os preconceitos, né? Ele quebra paradigmas, né? Aquilo que não podia ser feito, ele pega e fala, não tô nem aí. Eu pego, vou lá e vou conversar. É aquela consciência de que ele sabia de quem ele é. E, assim, mais do que isso, assim, quando você tem ele como guia e modelo, como exemplo, e aí trazendo, não só a conversa em si, mas trazendo as atitudes deles para o dia de hoje, para nós aqui no dia de hoje, eu falo da autenticidade, a pessoa que é autêntica, que ela sabe quem ela é. A pessoa, quando ela tem uma consciência daquilo, de quem ela é, e eu falo no ponto de vista assim, espiritual mesmo, ela tem essa consciência, ela vai quebrar muito paradigma. Ela vai fazer muita coisa que vai chocar muita gente, porque muitos estão tão habituados a entrarem, a serem encaixotados, a estarem sempre andando em massa, vamos dizer assim, que aquele que se distou um pouco, ele se torna diferente. E não é muito diferente dos profetas que se destoaram daqueles que foram da sua época, que cederam sua garganta, que cederam sua voz para fazer o anúncio do bem. E todos eles trabalhando no bem. E aí é que tá, como o Ângelo acabou de citar o exemplo da moça que ajudou o outro. Então, quando nós vemos, o bem ele é silencioso, mas quando as pessoas veem uma pessoa fazendo o bem, tomando atitudes nobres, com autenticidade, sem a exaltação do ego, daquela forma espontânea, todo mundo para e olha e fala, meu, quem é essa pessoa? Para observar. São pessoas que quebram paradigmas. São pessoas que fazem porque sabem que estão fazendo a coisa certa. Porque não tem medo de fazer a coisa certa. E é isso que a gente tem que aprender. A ter a certeza de que nós somos e pegar essas palavras, essa sede, essa água, essa fonte, aprender e colocá-las em prática, sem ter medo de fazer a coisa certa. Sem ter medo de fazer o bem. E aí, voltando lá na questão do Livro dos Espíritos, a gente não vai mais ter quando todo mundo começar a fazer isso, vai diminuir a necessidade desses flagelos destruidores, do que a Andressa falou, né? Que é necessário muitas vezes o sofrimento, mas a tendência é diminuir quando todo mundo se conscientizar que devemos fazer o bem. Essa necessidade vai diminuir. Porque quando uma pessoa tem uma consciência, a pessoa mais espiritualizada, fala, peraí um pouco, meu espírito é eterno, eu não vou me apegar a essa matéria, e aqui voltando, dando continuidade na própria questão mesmo do Livro dos Espíritos, aqui é 738, eles falam, um século na Terra é um relâmpago perto de uma eternidade. Então, quando a gente tiver realmente essa consciência, nós não vamos mais nos temer tantos esses flagelos, nós vamos continuar fazendo a nossa vida, continuando as nossas batalhas, continuando a nossa vida, mas sem ter medo de fazer o bem. Então, pegando o gancho que o Ângelo deu o exemplo da moça, como o Emerson falou, estamos num momento de transição, então vamos começar a olhar as pessoas que estão fazendo bem e nos inspirar, trazer essa inspiração para a gente colocar isso em prática e sem ter medo. Muito bem, e o nosso profeta da noite, o profeta Amós, é um exemplo disso, né? De autenticidade. Quantos, imagina, gente, eu fiz aqui o link no sentido, a gente imaginar assim, alguém saído do interiorzão mesmo, lá do campo, indo para a capital e começa a falar lá, repreendendo eles pela forma como eles vivem, pela maneira como eles estão fazendo a coisa. O pessoal olhar para nós, o que esse boiadeiro está aqui falando isso? O que ele quer aqui com a gente, né? Então ele foi desprezado, mas ele não deixou de cumprir a sua missão e falar o que deveria ser dito. Andressa, quero te ouvir aqui
a respeito dessa passagem de João e a aplicação que podemos fazer para a gente. Eu vou recorrer aqui ao Boa Nova, é um capítulo que eu gosto muito, numa conversa que Jesus tem com Tadeu, e uma pergunta muito pertinente ao que a gente está falando, que Jesus faz para Tadeu, é o seguinte: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Eu acho que essa pergunta a gente devia fazer, sabe, um letreiro luminoso e pregar aqui na sala da nossa casa, do nosso quarto, no quarto das crianças, sabe, ou na fachada aqui de casa, porque é algo tão importante que a gente não se dá conta, porque quando você conversa com a maioria das pessoas, né, com a maioria, viu, gente, não é com a minoria, mas a maioria, as pessoas ainda vivem no estado ainda infantil, vamos dizer assim, da humanidade. No estado ainda do nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Porque se você fizer essa pergunta a muitas pessoas, você vai escutar aqueles grilinhos assim do silêncio, né? Cri, 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 cri. Porque ninguém ainda tem ideia, né? Depois de tantos avisos da vinda de Jesus, dos profetas, do espiritismo, né? As demais religiões também com seus ícones, trazendo as mensagens renovadoras. Depois de tudo isso, nós ainda vivemos uma vida alheia da necessidade de fazer o bem, de sentir o bem, de praticar a caridade, como a Mariana falou, né, de quebrar os paradigmas para poder fazer o bem ao próximo. Então, enquanto nós estivermos vivendo sem um propósito espiritual, sem um objetivo certo, que é a nossa perfeição moral, nós ainda estaremos com sede e com fome. E quantos ainda hoje, começando no nosso seio familiar, eu sempre gosto de frisar isso, porque às vezes a gente quer ir tão longe, e quando a gente olha ao redor, né, você vê isso no seu seio familiar, no teu bairro, na tua cidade, no teu país. Quantos ainda não têm fome e não têm sede das palavras do Cristo? Quantos ainda não a conhecem? Então, é claro que o corpo necessita das coisas da matéria para se sustentar. Isso não é condenado. Mas a importância, o excesso que nós fazemos disso, né? Esses prazer que a gente quer aumentar sem necessidade, é que nos afasta da nossa essência, que é a essência de espírito. Como a Mariana falou, a nossa passagem aqui, o nosso milênio é um relâmpago. O que é uma encarnação? É uma hora na eternidade. E o que você faz nessa uma hora da sua eternidade? Você está sempre voltando, passando pelas dificuldades, pelo sofrimento. Uma hora se melhora, outra hora acarreta mais débito. Então, eu acho que está na hora, realmente, eu vou encarnar o Amós aqui agora, vou fazer uma comunhão de pensamentos aqui com ele, e vou ser enérgica. Está na hora da gente acordar. Está na hora da gente parar de brincar que veio passear aqui na Terra e agir como espíritos imortais. E seguir as palavras de Jesus, pelo amor de Deus. Obrigada, Ever. Encarnando não o boiadeiro, mas a boiadeira Andressa, segundo Amós, nós vamos entender realmente essa necessidade, né? Como é necessário esse despertamento, né? Marinês lembrando mais uma vez aqui para a gente, ó, consciência de que somos espíritos imortais. Sempre, sempre lembrar e focar muito bem nisso. O que estamos fazendo aqui, se não cumprindo o necessário caminho para a nossa progressão como espíritos, que tem aí a imortalidade como patrimônio maior, né? Falamos a respeito de todas essas questões, ó, a questão da idolatria, da corrupção, da opressão, o anúncio de terremoto, de cativeiro, tudo isso
trazido para a gente, né, a fome, a sede das palavras que vêm do alto. Jesus vem, anuncia para a gente a água viva, e para perceber como todo esse trabalho de Deus de fato é misericordioso, eu trago aqui as referências finais do nosso estudo da noite de hoje. Amós encerra, são as palavras que encerram o livro do profeta Amós. Capítulo 9, versos 14 e 15, o profeta está anunciando mais uma vez como se fosse Deus dizendo para a humanidade: e removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor, teu Deus. Palavras de consolação. Como são palavras de consolação aquela que encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, referência com a qual nós encerramos o nosso estudo da noite de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6º, o item de número 8. São várias referências que nós temos, né, nesse capítulo intitulado Cristo Consolador, e que Kardec vai trazer a mensagem mediúnica assinada pelo Espírito de Verdade na cidade de Havre, em 1863, para nos dizer: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, devotamento e abnegação. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são, neste mundo, o vosso quinhão, a nossa parte. Tomai, pois, por divisa estas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto, mas quanto o espírito está mais profundamente atingido. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos. Se despedindo, palavras finais, agradecendo desde já a participação dos nossos comentaristas. Ângelo? Emerson, eu vou me despedir citando o item antes, 2 itens antes desse que você acabou de ler, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito de Verdade nos diz o seguinte: eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina, bebei da fonte viva do amor, e preparai-vos cativo da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos para tornar perceptíveis, e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Então, Emerson, ele está dizendo para nós assim: você é o artífice da sua imortalidade. Você é que vai moldar você. Não é aquele nem este, é você que molda você. Então, cada um de nós moldamos, cada um de nós. Como a Mariana disse, né, que nós somos diferentes. Nós somos diferentes, Mariana, mas somos muitos iguais. Né? Então, é isso que nós temos que fazer. Começar essa mudança, mudar essa nossa argila. Nós sejamos o artífice da nossa argila. Que nós mudemos o nosso comportamento e os nossos pensamentos. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de vós. Muito bem, Ângela, é isso aí. Lembrando, né?
Como fazer isso? Bebei da fonte viva, a água viva, o Evangelho, Jesus junto de nós. Andressa, boa noite, grato mais uma vez pela participação. Palavras finais. Eu gostaria de encerrar dizendo que uma fala aqui do capítulo do Boa Nova, onde Jesus fala para Tadeu o seguinte: os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. Então, que nós busquemos realmente o grande sentido existencial de cada um, para que nenhum vazio, nenhuma solidão, nenhuma tristeza, nenhuma corrupção, nenhum mal venha a nos colocar diante das dificuldades e das dores. Que nós, sim, coloquemos os ensinos de Jesus e as suas palavras na nossa consciência e no nosso coração, para que nós possamos caminhar junto dele e um dia estarmos todos reunidos, não um consolando o outro depois de um flagelo, mas sim um se alegrando e falando das bem-aventuranças que conseguiu através dos passos do Mestre. Muito obrigado, meu boa noite Mariana, boa noite Ângelo, Emerson, e fiquem todos com Deus. Muito bem, Andressa, agradecendo mais uma vez. Mariana, grato mais uma vez pela participação, teus comentários, deixando aí tuas palavras finais. Obrigada a todos, boa noite. Eles que nos acompanharam pela toda a transmissão, boa noite, Emerson, Ângelo, Andressa, o Paulo que está aí nos bastidores aí. E só quero deixar a única mensagem que eu quero deixar para finalizar essa noite é: não tenha medo de fazer o bem. Só isso. Não tenha medo, porque tudo aquilo que a gente faz de bem, nós ganhamos a confiança, nós estendemos a mão para o próximo e com certeza tem muitos espíritos que vão nos apoiar nesse momento, que muitas vezes a gente tem medo, às vezes a gente se inibe. Não tenha medo. Começa cumprimentando o vizinho, começa fazendo uma visita, começa dentro de casa sendo tolerante, começa engolindo, se conhecendo. Começa, e não tenha medo de fazer o bem. É só essa mensagem para todo mundo aí. Boa noite a todos. Muito bem, é isso aí, Mariana. Agradecendo mais uma vez, então, Ângelo, Andressa, Mariana, Paulo nos bastidores com a gente. E mais esse estudo do NEP, gente. Na noite de hoje falamos a respeito da missão do livro do profeta Amós. Segundo aqui, ó, Antigo Testamento, berço do Evangelho, para aqueles que quiserem aí buscar o aprofundamento na mensagem dessa primeira revelação, na compreensão da interpretação da doutrina espírita, nessa unidade de tudo que Deus tem trazido para nós, para o nosso aprimoramento, para a nossa reforma íntima e interior. NEP Vede Jesus, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, gente. Sejam sempre bem-vindos aqui conosco, convidados a estarem com a gente na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas. Muita paz, muita luz, até a próxima.